Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso café com Bíblia, que se conta em 1 Crônicas, capítulo 3, do versículo 13 ao 24. Aleluia! Vamos falar dos descendentes de Salomão. O filho do qual foi Acais, de quem foi filho de Ezequias, cujo filho foi Manassés, do qual foi filho Amon, cujo filho foi Josias. E os filhos de Josias foram Joanã, o seu primogênito, o segundo, Joaquim, e o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. E foram os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, cujo filho foi Zedequias. E os filhos de Jeconias, Assir e Salatiel. Também era chamado de Joaquim. O Joaquim, embora ele tivesse 8 filhos, nenhum deles e nenhum descendente de nenhum deles puderam exercer-se, assentar-se, no trono de Davi e governar em Jerusalém sobre Israel, porque Deus tinha amaldiçoado a descendência de Jeconias para sempre, cortando-a do reinado. O seguinte rei de Judá não era da descendência de Jeconias, era um tio dele. Todos os reis de Judá se seguiram até o Messias e foram designados precisamente para isso. Esta é a encarnação. Deus se tornando homem. Jesus não estava na linhagem real para a sucessão do trono, mas ainda assim ele teria que obter os direitos ao trono através de sua linhagem real, para que a aliança davídica se cumprisse, a qual implicava um rei eterno da descendência de Davi. Entretanto, este requisito, a linhagem real humana de Jesus, foi totalmente satisfeito em Maria, a mãe virginal do Messias, que descendia de Natã, um filho de Davi, que não estava na linhagem real para a sucessão ao trono, e em José, que era o herdeiro legal do trono através de Salomão, outro filho de Davi. Quando José e Maria se casaram, Jesus, sendo primogênito da família, tornou-se, portanto, o herdeiro legal do trono de Davi. E sendo assim, ele não veio através de Joaquim, Jeconias, para que a maldição em Jeremias 22, do versículo 4 ao 30, fosse literalmente cumprida. Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel, Simei. E os filhos de Zorobabel, Messulão, Ananias, Selomite, sua irmã, e de Mesulão, Azubã, Oel e Berequias, Azadias, Josabe, Rezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pedatias e Jesaías, filho de Refaías, filho de Anã, filho de Abdias, filho de Secanias. E os filhos de Secanias foi Semeias. E os filhos de Semeias, Atu, Jereal, Beriam.
Nearias, Safate, são 6, né? 6. Os filhos de Naarias foram estes 3, Elionai, Ezequias e Arricão. E os filhos de Elionai foram estes 7, Rodavias, Eliasebe, Belaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja teu santo nome. A linhagem real prosseguiu por intermédio de Joaquim, mas não isento de problemas. Jeremias, o profeta, contemporâneo dos escritos das crônicas, né? Segundo Crônicas 35, do versículo 25, aleluia, contou a Joaquim que Deus removeria sua família do trono. Está lá em Jeremias 22, do versículo 28 ao 30. Mas Deus, graciosamente, retirou o juízo e libertou Joaquim do cativeiro. Está lá em 2 Reis, também 25, do versículo 27 ao 30. Nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e Lucas, a linhagem real de Jesus é traçada através desta família real estabelecida. A menção dos descendentes direto de Secanias inclui o filho de 5 netos, né? Revelando que a ênfase da antiga genealogia são diferentes das atuais. Ocasionalmente, aquelas inserem conexões políticas, geográficas, sociais, sem referência e parentesco. Neste caso, as expressões filho de o pai tiveram um significado diferente, não de descendência biológica imediata, né? Imediata. Por exemplo, esta seção da família é precedida por uma descrição de relações políticas e seguida por uma lista de ocupações profissionais. Aleluia, Jesus da glória. Então, dando continuidade, né? Falando novamente da genealogia. Aleluia. De tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. E aqui está o estudo, né? Vamos entender a origem de Jesus, como ele nasceu, de quem ele veio, de quem foi filho, né? Então é lindo. Eu fico maravilhada. Não sei se é porque eu gosto muito de história, né? Eu gosto de ouvir histórias do passado, das coisas, dos acontecimentos, das guerras, das lutas, né? Que sempre tivemos em todas as áreas, na área espiritual, no material, né? Então essa é a mensagem. Se você gostou, assine o canal, esse canal da bênção. Vamos fazer chegar em muitos lugares, vamos? Estou contando com você. Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.